Este vídeo faz parte das celebrações dos 80 anos do grande compositor Almeida Prado, compositor que, se estivesse conosco, faria agora 80 anos. Um dos mais importantes nomes da música clássica brasileira de todos os tempos, das gerações pós-Villa-Lobos. E, através desse vídeo, gostaria de, como um depoimento, contar algumas passagens que eu pude, tanto eu mesmo como membro do Quarteto de Violões Quaternália, compartilhar com Almeida Prado. A primeira delas envolve exatamente o tema aqui mostrado, o tema de Xangô, tema tradicional brasileiro, recolhido por Mário de Andrade, utilizado por diversos compositores nacionalistas e também por Almeida Prado. Tudo começou quando o compositor completou 60 anos, no ano de 2003, e foi homenageado pelo Festival de Música de Câmara de Curitiba, onde o Quaternália iria atuar. E cabia, obviamente, no programa de todos os convidados, participar de alguma forma dessa homenagem a Almeida Prado. Nós ficamos muito preocupados porque, apesar de Almeida Prado ter algumas obras para violão solo, pensar numa obra ou numa adaptação de uma obra dele para 4 violões é uma coisa bastante complexa. Eu conhecia muito bem as Cartas Celestes, aquelas obras pianísticas que utilizam muito a ressonância particular do piano, e considerava bastante difícil pensar numa adaptação disso para violões. Nós tomamos coragem e conversamos diretamente com ele, com o próprio compositor, e ele nos enviou, com muita delicadeza, 2 partituras, uma delas, uma versão que ele escreveu aos 18 anos de idade, e que não havia ainda publicado, das variações, fazendo variações, 14 variações, sobre o tema de Xangô para piano solo. Esse tipo de escrita nos pareceu mais promissor, por ter uma polifonia, que o violão é bastante convidativo para trabalhar e destacar, e também, por outro lado, né, o desafio rítmico, dada a complexidade da escrita rítmica do Almeida Prado, era também se mostrou bastante desafiador no caso de trazer uma obra para instrumento solo para um grupo de câmara. Isso foi acompanhado por uma carta do próprio compositor, né, que está aqui o original que eu conservo, e mostro isso para vocês, esses documentos, para que vocês possam também ver qual a beleza da escrita caligráfica do Almeida Prado, tanto em partituras como nessa carta. Bom, nós trabalhamos consultando em alguns momentos para trazer essas variações de Xangô para os 4 violões, e tivemos a oportunidade de fazer um longo ensaio com ele na véspera da estreia, já em Curitiba. As nossas partituras manuscritas ali estão carregadas de anotações, correções, sugestões. Ele trabalhou com muita paciência e de uma maneira muito empolgante conosco nesse único grande ensaio que tivemos com ele. E no dia seguinte fizemos a estreia no festival, e ele, para demonstrarmos um pouco dessa generosidade, né, ele se levantou espontaneamente, subiu ao palco ao final e, antes de tudo, nos encorajou a tocar. Falou: olha, a peça é de vocês, toquem, gravem, viajem com ela. Nós assim o fizemos, tocamos em Portugal, tocamos nos Estados Unidos, por todo o Brasil, durante várias temporadas. E, ainda de uma maneira ainda mais forte, não lembrarei as palavras exatas, mas ele disse o seguinte: com essa versão, essa obra atinge a sua maturidade, né? Algo como a sua versão definitiva daquele esboço juvenil para piano que eu escrevi com 18 anos. É o caminho natural dessa peça, de sair daquela formação belíssima também, a versão pianística que nós admiramos muito, até chegar, transitar até por outras versões, piano e fagote, etc., para poder chegar na versão para 4 violões. Nós ficamos, obviamente, muito felizes com esse encorajamento, e isso é a história talvez mais importante que temos com ele, porque ela permitiu, como ressaltado antes, um acréscimo do repertório para a música de câmara brasileira e para a nossa formação de violões em particular.
A segunda passagem que eu me lembro, ela ocorre já no ano de 2010, quando eu publiquei este livro, o livro Música Clássica Brasileira Hoje, é um livro que traz artistas, até então todos vivos e atuantes, tanto compositores como intérpretes da música clássica brasileira, e obviamente há um verbete sobre Almeida Prado. A editora enviou para os compositores e para os intérpretes esse livro, e antes mesmo do lançamento eu recebo um telefonema do professor Almeida Prado no telefone fixo. Foi uma longa conversa, ele conseguiu com alguém esse número, e ele disse que tinha acabado de receber o livro, né, no dia anterior, e ele começou a comentar vários pontos do livro. E o que me fascinou antes de tudo é que a conversa dele começou e continuou por outros verbetes que não o verbete sobre ele mesmo. Então ele tinha de fato lido o livro inteiro rapidamente e ele, enfim, teceu vários elogios à abordagem crítica que estava lá e tudo mais. E tive eu mesmo que puxar um pouco o assunto para o verbete dele, né? Em que eu falava que, especialmente eu destaco ali a Cartas Celestes número 8, né, Orei Jacitatá, que é uma sinfonia concertante para violino solista e grande orquestra, com uma grande síntese da obra dele, né, com o que ele concordou, e para minha alegria, já que um livro que trata apenas de personalidades vivas, ele assume vários riscos, né, de falar de pessoas que estão atuando e que estão envolvidas nesse processo. A última passagem, ela ocorre também no ano de 2010, e é um evento que teve uma magnitude emocional, existencial, eu diria até para mim, muito grande. Vindo de um ensaio correndo, eu consegui chegar a tempo de assistir na Galeria Olido. O Teatro Municipal de São Paulo estava fechado para reformas, né, infelizmente, e o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo apresentou ali, naquela sala bastante precária ali no centro de São Paulo, o Requiem Sem Palavras de Almeida Prado, para quarteto de cordas, uma obra de 1 hora de duração, escrita por ele em Jerusalém, em que ele usa a prosódia da missa gregoriana latina na linguagem instrumental do quarteto de cordas. Bom, esse concerto tinha 12 pessoas na sala, né? O professor Almeida Prado na primeira fila, poucas pessoas espalhadas ali pela sala, inclusive um morador de rua que tentou se abrigar ali do calor e acabou adormecendo dentro da sala, ouvindo o quarteto de cordas da cidade de São Paulo tocar Almeida Prado. A execução, o momento, ele foi absolutamente transcendental. A obra é uma obra magna e foi absolutamente emocionante acompanhar esse concerto. Ele estava na primeira fila, então não via quem estava atrás, e só ao final eu fui lá dar um abraço no maestro e lamentei o fato de ter pouca gente participado desse momento. Ele olhou com aquele senso cósmico que o caracterizava e falava, não, todas as pessoas que tinham de estar aqui estavam, né? E isso envolvia do morador de rua ao vigia na porta e até aquilo que não é visível da nossa realidade. Eu não podia saber disso, mas isso foi uma despedida, porque foi a última vez que eu estive com Almeida Prado e que guardo com uma memória muito vívida na lembrança. Retornando às variações Xangô, nós só conseguimos registrá-las depois da morte de Almeida Prado, em 2015, porque nós buscamos fazer um projeto que dignificasse a obra e que ela pudesse fazer sentido ao lado de outras composições que contassem de alguma forma uma história, como procuramos fazer nos nossos discos. Então, apenas em 2015, portanto 5 anos após a morte de Almeida Prado, nós conseguimos lançar o CD Xangô com a gravação dessas variações que pudemos trabalhar com ele.